Estamos discutindo, estamos falando sobre storytelling, ou seja, vamos trazer para o português, estamos falando sobre contar histórias, sobre narrativas, elementos narrativos. E muitas vezes a gente pensou, claro, na estruturação de uma narrativa mais formal, na literatura, por exemplo, ou na organização do cinema, mas quando a gente conta histórias, e eu quero que você perceba isso e entenda isso de uma forma mais crítica. A gente não precisa da literatura para contar histórias. Ou melhor, nem todo ato de contar histórias é necessariamente uma literatura. A literatura é uma forma de a gente estruturar as histórias que estão sendo contadas. Mas, por exemplo, quando você, no final do seu dia, chega lá à sua casa, né, ou seu pai, sua mãe, ou sua namorada, seu namorado, quem quer que seja, e pergunta, e aí, como é que foi o seu dia? E você começa, olha o verbo que eu estou utilizando aqui, ó, a contar a sua trajetória ao longo desse mesmo dia, você já está num processo narrativo. Então a questão em que a gente precisa pensar, fundamental que a gente precisa trabalhar aqui é a seguinte: como que esse ato, como que esse processo de contar histórias se estrutura, e agora dentro de um direcionamento mais específico, na ideia voltada para a criatividade. Porque essa é uma pergunta muito comum que eu escuto. É possível você ensinar criatividade? Eu escuto isso muito dos meus alunos também, dizendo assim, mas Marcos, poxa, eu não sou criativo, eu não sei escrever e tal. Vamos começar a problematizar um pouco esse conceito de criatividade? Por quê? Qual é o ponto central para a gente pensar e que a gente precisa trabalhar? É claro que existem estratégias de criatividade, existem estratégias textuais. A gente está pensando nisso aqui no nosso estudo, aqui nesse nosso caminhar. Como que eu posso potencializar determinadas marcas textuais, como que eu posso aprimorar a minha escrita. E a primeira coisa para a gente pensar em relação à criatividade é que quanto mais você lê, obviamente, quanto mais textos você tem acesso, maior é o seu repertório, maior é a sua bagagem, vamos dizer assim, né? Maiores são as suas ferramentas para lidar com esse determinado contexto, com essa realidade. Então é importante você ter isso em mente, que ser criativo, é claro que existe uma dimensão muito particular e muito subjetiva de ter uma facilidade com a escrita. Porém, é importante que você entenda também que a escrita é um exercício. Escrever é um exercício. Você se treina. O Stephen King, que é um escritor muito famoso de literatura de terror, não sei se você já leu O Iluminado, O Cemitério e por aí vai, ele fala que ele se obriga, isso está na biografia dele chamada Sobre a Escrita. É um livro muito bom, inclusive, se você se interessa por escrever e acima de tudo, escrever ficção, vale muito a pena você correr atrás dessa biografia literária, né, do Stephen King, chamada On Writing, né, sobre a escrita, em que ele fala sobre o processo criativo dele, desde os primeiros romances, por exemplo, O Iluminado, até romances mais recentes que ele vem publicando. Então é importante. Ele fala que ele diariamente se força a escrever. 200 palavras, 300 palavras, 400 palavras, quantas forem, mas ele escreve. Às vezes você senta para escrever e não sai nada. Por outro lado, você senta para escrever e sai um conto completo. Então isso é muito variável. Mas quando a gente pensa na ideia da criatividade em si, o que eu estava dizendo é, quanto maior for o seu repertório, melhor, mais rico vai ser o seu texto, porque você vai começando a estabelecer links, conexões, possibilidades, caminhos, e você vai trilhando essas narrativas por esses bosques ficcionais, né? A noção, tem o texto do Humberto Eco chamado Seis Caminhos pelos Bosques da Ficção, que retrata exatamente isso. Então vamos pensar nesse ponto aqui, ó, a ideia do ser criativo, né? O que é ser criativo, ainda mais nesse ato de storytelling, nesse ato de estruturar uma narrativa. Se a gente for pensar em construir uma campanha publicitária cujo objetivo é conectar, cujo objetivo é nos aproximar de alguma forma de um determinado público, repara quantas campanhas aí, por exemplo, de escolas que estão colocando o rosto dos alunos, porque você dá um formato àquilo, você dá um sentido àquilo. Então eu estou vendo o Marcos foi aluno dessa determinada escola, ele foi aprovado num concurso tal. Então você personifica de alguma forma metonímica, inclusive, né? Você pega essa figura e ela estrutura nesse ponto. Então, quando eu chamo aqui de fórmula para a criatividade, já desconstruindo o próprio título que eu dei a essa terceira parte nessa aula, não existe fórmula para a criatividade. Mas, ao mesmo tempo, em que não existe fórmula, existem estratégias para você desenvolver determinadas percepções a respeito da criatividade. Então não existe uma receita de bolo, isso não existe, mas é importante que, para que você consiga escrever melhor, você obrigatoriamente precisa ser um bom leitor, né? Então, são capacidades que são desenvolvidas. É importante que você tire isso um pouco da sua cabeça, no sentido de eu não sei escrever, eu não sei escrever, eu não sei escrever, e você se fecha nisso. Por quê? A gente desenvolve essas realidades, desenvolve essas capacidades, e a partir daí isso, né, se aprimora. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui nesse sentido, olha aqui, ó, para a gente chegar
a essa essência do storytelling, né? Encontre a mensagem a ser transmitida. Então, a primeira pergunta que você tem que se fazer é: pega o exemplo que eu utilizei agora há pouco da campanha publicitária. Qual é a mensagem que eu quero transmitir? Qual o público que eu quero alcançar? Né? E, acima de tudo, o que eu quero dizer? Essa é a pergunta aqui, ó. O que eu quero dizer? Qual é o ponto central da minha mensagem? É o momento de definir a mensagem principal da sua apresentação. Para isso, faça a seguinte pergunta: se a minha audiência precisasse se lembrar de uma única coisa, o que seria? Você encontrará a resposta e refletir profundamente sobre seus objetivos e, claro, sobre o interesse do público nele. Então, aqui tem um eixo-chave para a gente trabalhar. Eu preciso definir a minha mensagem. Antes de pensar na história que eu quero contar, ou na forma de contar essa história, eu preciso definir qual é essa história. Então, tem escritores, por exemplo, que trabalham com um processo muito amarrado, né? Eu já sei exatamente o que vai acontecer, quando vai acontecer, em que momento da minha história. Estamos falando sobre textos narrativos, é óbvio, mas a mesma coisa vale para uma argumentação. Você define o seu posicionamento, esse papo também não é novo pra gente, você define o seu posicionamento e a partir daí você cria os eixos, os encaminhamentos argumentativos. Eu vou direcionar o meu raciocínio por aqui e por aqui, eu vou defender essa tese com base neste argumento, nesse argumento, nesse argumento. Então eu vou estabelecendo das estratégias textuais. Cada tipo de texto tem a sua estratégia, e a partir daí eu vou desenvolvendo essas competências. Num segundo ponto aqui, ó, encontrou a mensagem, transforme-a em slogan. Lembra que eu falei agora há pouco sobre a ideia de você tornar uma marca ou criar uma marca um pouco mais pessoal, né, no sentido de personalizada, de você criar um vínculo por vezes até afetivo, né? Tem pessoas, naquele exemplo que eu dei lá das latinhas com o nome, né, inscrito, se você, por exemplo, tivesse um nome que não foi fabricado, cuja latinha não foi fabricada, um nome um pouco mais diferente e tal, sei lá, não é a Carolina, é um outro nome, e você não tivesse, você poderia escrever para o departamento de comunicação da empresa que eles faziam uma latinha personalizada para você com o seu nome, para você se sentir representado. Bizarro isso, né? Mas se o objetivo era, se a ideia da mensagem era criar esse vínculo, então não poderia simplesmente desmerecer, não, o seu nome não tem latinha, você não vai receber. Né? Então é um ponto-chave aí. E por fim, elaborou esse slogan, aí sim, a mensagem, qual é o slogan, e aí, ó, elabore o começo, o meio e a conclusão. Então é a mensagem e aí vem o ponto central do storytelling. O que é esse contar de histórias? Aí eu começo a entrar no eixo narrativo. Porque se eu crio essa lógica, ao começo, meio e conclusão, eu tenho as bases narrativas de enredo, personagens, espaço, eu vou contextualizando essas narrativas e essas histórias em um determinado cenário. E é isso que a gente vai fazer na quarta e última parte da aula de hoje. A gente vai pegar tudo isso que a gente viu e vai começar a aplicar a alguns casos. 3 casos especificamente para você entender melhor como essa organização do storytelling se aplica. Então, na quarta e última parte, a gente trabalha fundamentalmente com os estudos de caso. Aguenta aí, eu já volto.